E aí, tranquilo? Um bom trailer, o opening, é capaz de ajustar as suas emoções para o que você está prestes a consumir. Por exemplo, um jogo de terror não vai ser todo coloridinho com músicas bonitinhas e felizes. Mas quando é? É trauma na certa. Mas além de vender o feeling, eles também podem esconder segredos da história. Isso diferencia aquela opening incrível que, além de música boa e imagens legais, ainda por cima conversa perfeitamente com aquele momento da história. De outras que você vai acabar esquecendo, ou até mesmo que você agradeceria de esquecer, porque aquilo lá vai te marcar pra sempre de um jeito totalmente negativo. Então já se inscreva para não perder os próximos vídeos, que hoje a gente vai te contar como a música White Knight já te contava a história inteira do arco de Penacony sem você perceber. A música começa com a seguinte frase: enquanto os irmãos Sunday e Robin dividem a tela. Essa parte é importante porque, na nossa visão, o vídeo revela quais seriam os papéis dos personagens mais importantes desse arco através dessa música, o que significa spoilers, caso você não tenha percebido. Contrariando a visão que alguns tinham que a música poderia representar a jornada exclusiva de algum personagem como o Aventurine ou a Rotaro. E é Rotaro porque me deixa. É mais bonitinho que Firefly. Mas voltando para os irmãos, ambos possuem desejos ocultos. Robin muitas vezes dá a entender que ela não gosta da fama e que usa dela somente para realizar os desejos dos outros, seja daqueles que nunca desistiram dela desde o início ou para ajudar outras pessoas em necessidade. Já o seu irmão Sunday possuía o desejo de poder absoluto, porque ele achava que essa era a maneira certa de proteger as pessoas, e por isso mesmo que ele abandona o caminho da harmonia para seguir a ordem. Esse conflito de ideias é reforçado no jogo quando descobrimos a história do passarinho ferido, que os irmãos encontraram em sua infância. Sunday sabia que a melhor chance do passarinho ter uma vida longa era ele viver dentro de uma gaiola, mas para Robin o mais importante é que ele fosse livre, mesmo que, sem pensar, talvez o passarinho morresse por não conseguir mais voar. E muitas pessoas podem não saber, mas a música White Knight possui duas versões, uma em inglês e uma em chinês. E nessa mesma parte da música em chinês, temos a seguinte frase, dando a ideia de que cada um via e idealizava sua própria Penacony. Robin com sua visão mais positiva e esperançosa, por isso ela aparece iluminado e sorrindo. Enquanto Sunday está no fundo e nas sombras, pensativo com uma feição neutra. E quem assiste não é capaz de dizer o que ele está pensando, reforçando mais uma vez sua visão negativa sobre a situação. Enquanto Misha passa na tela, fazendo com que seja bem mais óbvio do que os versos anteriores. Misha é o fragmento de memória de uma pessoa morta, ou seja, ele não possui nem futuro e nem passado, já que suas memórias não são necessariamente dele. E seu papel nessa história era descobrir a verdade sobre ele para ajudar o Trailblazer a liberar um novo caminho, assim como a música em chinês também dá a entender com seu verso. Agora, na versão em inglês, possui uma outra frase separada, que é a seguinte: enquanto Gallagher observa o Misha, que de fato ele era uma das pessoas mais interessadas em que alguém descobrisse o legado do relojoeiro, além de ter sido revelado que foi ele que enviou vários convites para várias facções criminosas, vale ressaltar, para se reunirem em Penacony. E essa parte eu acho foda, porque se você acompanha ou conversa com alguém que vê teorias desse jogo, mano, todos os caras acham que é o Hélio, beleza que o cara vê o futuro, mas não precisa ser tudo ele não. Tanto de gente que eu vi falando que era a porcaria desse gato me mandando os convites, não é brincadeira. Hello, everyone! Gato é teoria, hein? Não sei se é o gato mesmo não, agora para papel, sabe? Mas tudo bem. E por falar no diabo, temos a Hanabi. E a Hanabi, porque Sparkle é foda, né? Ela é membro do Masked Fools. E só por causa disso já dá pra dizer que é difícil prever qual que é o papel dela nessa trama a princípio. Até porque esperar sentido de alguém que segue um Aion, que dizem que acendeu depois de ver um bebê cair no chão, é meio complicado isso aí. No início de Penacony, eu acho que se alguém tivesse que chutar, diria que o papel da Hanabi seria só de alguém que quer ver o circo pegar fogo, movida pelo momento e sem nenhum plano de longo prazo ou muito elaborado. Mas isso se mostrou uma visão errada ao final do arco, principalmente depois que a gente descobre que ela trabalhava para Silverwolf e tinha acesso a um roteiro escrito por alguém que pode ver o futuro. E na versão chinesa dessa parte diz o seguinte: como se ela fosse uma observadora, vendo os outros seguindo o ritmo da música ou o roteiro de um teatro, fazendo com que suas ações que pareciam bobas à primeira vista fosse ela direcionando os personagens principais para os seus caminhos corretos. Como, por exemplo, instigando a raiva no Sunday, a desconfiança no protagonista e desafiando o Aventurine. E antes que você diga que isso é maluquice, na 2.0, em seu curta de lançamento, ela já dava spoilers do final da 2.3. ただの脇役になって普段はステージの上にいる人に拍手を送ったり雰囲気を盛り上げたり
Agora para a parte. Já vamos citar a versão chinesa para nos ajudar a compreender melhor esse verso, e ela diz o seguinte: em ambas as versões mostram um sentimento de confusão em seus versos, e como estamos falando da Black Swan, dá a entender que estamos falando sobre memórias. Dar branco ou enigma final, parece que estamos falando sobre a conclusão do primeiro embate que tivemos contra o Sunday, onde ela é a primeira a reparar isso, pois ela previamente nos deu um cone em branco que absorvia memórias, além de ser muito similar a Hanabi, que também foi lançada na 2.0, e a entrada dessa história já mostrava partes importantes do futuro. Repare que ela está no saguão do hotel quando parece que ela lembra de algo fora do mundo onírico. Será que isso já era a resposta que estávamos presos o tempo inteiro? Ou na versão chinesa fala como a Hotaru viu o significado de sonhar, tanto que ela fala pra gente que ela acredita que a vida escolhe dormir porque ela tem medo de acordar do sonho. Em outras palavras, ela escolhe dormir para não ter que lidar com seus problemas. No caso dela, ela está destinada a uma morte precoce. E nesse caso ela é um pouco diferente dos demais, porque o verso não fala exatamente qual é o papel dela nessa trama, mas como tem vários outros versos dedicados a ela, dá a entender que praticamente ela é a protagonista ao nosso lado nesse arco. E nesse caso ela é um pouco diferente dos demais, porque esse verso não fala exatamente qual é o seu papel nesse arco, mas como ela tem vários outros versos dedicados a ela, dá a entender que ela praticamente é a protagonista ao nosso lado nesse arco. E aqui claramente fala como o nosso protagonista vai ter um apego emocional a Hotaru, mas aqui eu acho muito mais divertido que a versão chinesa tem a dizer sobre o nosso protagonista. Em outras palavras, o seu papel aqui vai ser traumatizado, beleza? E não vai ser trauminha pouco não vai passar depois não, hein? Fique esperto. O que só melhora quando você lembra que o dublador do Kaelos é o mesmo do Itadori. E aqui temos a parte que qualquer um que viu o vídeo na época podia dizer que algo aconteceria com a Hotaru, ainda mais da forma que foi mostrado, mostrando o protagonista todo preocupado enquanto via ela caindo em queda livre. O mais interessante é a repetição de Take Me Away, que pode significar me levar embora ou me levar para longe. E essa repetição acontece enquanto a Hotaru e a Aventurina estão na tela, dando a entender que eles precisariam morrer para alcançar seus objetivos. Apesar do reloginho aparecer, de quem a música está falando claramente é o relojoeiro, que após muitos anos de sua morte, ele retorna como anfitrião das festividades de Penacone, para lembrar a todos de seu legado. Principalmente por causa da versão chinesa, já que praticamente todo mundo mal lembrava de quem era o relojoeiro ou sua importância. Agora para a parte. Porque para a versão chinesa tem uma ideia parecida, como você entorpecido ou andando em círculos. Eu diria que é a própria cidade de Penacone encarnada tentando enganar você. Você não sabe quem é seu aliado ou não. A própria cidade te engana com essa interferência, podendo simbolizar a ordem agindo por debaixo dos panos do que simboliza a harmonia. Chegamos na frase mais engraçada da música, pelo menos pra mim, com... Enquanto vemos o Hachiyo, a Himeko e a Marsu. Claramente é a Myojo falando pra gente, ó, a gente é personagem secundário, beleza? Não espera muito não. No máximo a gente tá aqui pra dar suporte pros personagens principais e depois dar o fora daqui. Para o próximo trecho, a gente vai usar a versão chinesa como principal foco para análise. Isso porque na versão em inglês eles apenas cantam indo para o outro lado. Enquanto isso, na versão chinesa, eles falam algo muito mais interessante. E como quem está em foco nesse trecho é o Welt e novamente a Black Swan, eu acredito que o reencontro aqui citado é com a Archeron. Até porque, para o Welt encontrar contrapartes de personagens principais da Royo, os fãs, principalmente de Honkai Impact, ficam muito ansiosos por essas conversas. Por isso, não vemos a hora do Welt trocar uma ideia com o Luotia. Quem sabe, sabe. E não podemos esquecer que a Archeron deixou uma primeira impressão muito forte na Black Swan, deixando ela com um pouco de receio dos seus reencontros. E para os próximos versos que a gente vai citar, eu fiquei legitimamente surpreso enquanto eu estava escrevendo o roteiro, como a música deixa aberto o paralelo muito semelhante entre a Hotaru e a Archeron. A versão inglesa parece dar foco em como as duas perderam todos seus companheiros e o sentimento de solidão as guia para seus objetivos. Já para a chinesa temos o seguinte. Fazendo referência a como ambas enganam o protagonista sobre suas verdadeiras identidades, a Hotaru com Sun e a Archeron dizendo ser uma Galaxy Ranger, para assim cumprir o desejo de um funeral adequado para o Tierna.
Para Kiron aqui, temos seu famoso texto vermelho, que deixou muita gente confusa na época. Mas essas frases representam ela tentando afastar as pessoas com quem ela está conversando do vazio. Em outras palavras, da morte. Até por isso seu nome faz referência ao rio Aqueronte, que levava os mortos para o outro plano, segundo a mitologia grega. Então ela guia os mortos para o pós-vida, enquanto afasta aqueles que ainda não chegaram sua hora. Já para Hotaru, o sinal trocado pode significar o roteiro do Hélio que a guia. Mas já para a versão chinesa, temos ambas entrando no sonho para acessar certas angústias, mesmo que seja uma ação talvez inútil e sem sentido, podendo acabar em um ciclo de falsas esperanças. Finalmente chegamos em o famoso bait de Penacone, mas não muda o fato que isso serviu de força motriz para o protagonista e o marcou para sempre, traumatizando também quem só tinha jogado a 2.0 até aquele presente momento, né? Que puta que pariu! E mais uma vez a versão chinesa propõe algo mais interessante, dando a entender que fechamos os olhos para dormir e abrimos ele no sonho, mas estamos estagnados e retrocedendo, fazendo alusão a estarmos presos no sonho, que faz alusão direta ao Sunday, mas só veremos isso lá para 2.2. なぜ生命体が眠るのか。それはいつの日か。夢から覚めるためだ。やはり夜は短すぎる。兄様、夢から覚める時よ。